Staying alive, staying alive, ha, 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 ha. Olá, galerinha, eu sou o Ender, esse é o canal Produção, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E no Gold Filme Cena de hoje vamos falar do filme Os Embalos de Sábado Continuam. Pois é, Tony Manero continua dançando e é isso que a gente vai ver hoje. Dia 15 de julho de 1983 foi lançado o filme Os Embalos de Sábado Continuam, cuja sinopse fala que 6 anos depois de vencer o concurso de dança na discoteca, Tony Manero se muda para Nova York, onde finalmente ele é um professor de dança como ele gostaria, porém agora ele sonha em se apresentar na Broadway. E ele consegue uma chance quando a sua namorada Jack faz com que ele execute um teste de um ousado show. E ele consegue sim uma participação como dançarino, só que ele volta aos hábitos do velho Tony quando ele cobiça uma menina má chamada Laura. Nos atores a gente continua com John Travolta, né, encenando como Tony Manero, mas a gente traz algumas novas personagens e atrizes aí, como a Cynthia Rhodes e a Finola Hughes. E antes de falar do filme em si, eu quero te agradecer porque já chegamos aos 1000 inscritos, isso é muito bom, isso é fantástico, mas agora eu preciso que tu assista o vídeo até o final, porque vai me ajudar muito a crescer no YouTube, a conseguir as horas e fazer com que o YouTube leve para mais pessoas o que a gente está trazendo aqui, né? Então esse filme é muito legal, muito bom, e fica até o final para te ver o que eu tenho para te contar sobre a essência daquilo que ele deixa pra gente. Mas antes também, se inscreve nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo, temos muitas delas, principalmente no Instagram, me segue lá que a gente está sempre postando muito conteúdo. Te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, vai me ajudar bastante. De que trata então esse filme? O nome original dele, na verdade, não é Os Embalos de Sábado Continuam. Por mais que ele seja uma sequência, sim, do filme Os Embalos de Sábado à Noite, o nome original é Staying Alive, que traduzindo significa permaneça vivo. Ou seja, ele começou um processo atrás no filme 1 de amadurecimento, ele chegou no final com uma cabeça de quem estava querendo amadurecer, e agora a gente vê que ele amadureceu, ele se mudou de cidade, está morando sozinho, né? A gente vai falar sobre isso agora. Ele é professor de dança, só que ele tem que permanecer nisso, ele tem que permanecer na maturidade e conquistar novas coisas. É sobre isso esse filme. E também Staying Alive é o nome da música tema do filme 1, aquela que eu tentei cantar no início do vídeo, que é Staying Alive, ha, 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 Staying Alive. É o nome da música porque é uma música que caracterizou muito o primeiro filme, e como sendo um dito filme de dança, um filme que mexe com a gente, eu acho que para trazer as pessoas para o filme 2, eles trouxeram o nome do filme como o nome da música, para que as pessoas vejam, olha, o filme 2 na verdade é a própria música, e realmente esse é um filme de dança. O filme 1 não era um filme de dança, ele tinha umas danças e tudo mais, mas como eu falei, era um filme sobre amadurecimento. E olha, se tu não assistiu o primeiro filme, eu trouxe o filme Os Embalos de Sábado à Noite e trouxe também Os Estragos de Sábado à Noite, que não é tão igual assim o primeiro, né? Ele é um filme diferente, na verdade, né? Ele tem algumas inspirações, e agora eu trago Os Embalos Continuam, né? Que é uma continuação, então se não assistiu os outros, assiste, eu vou deixar aqui no card pra te assistir também. E esse é um filme dirigido por Sylvester Stallone, eu não sei dizer se é o primeiro, eu não cheguei a pesquisar ali, mas com certeza foi um dos primeiros filmes que o Sylvester Stallone dirigiu, que eu acho que foi muito bem sucedido, e ele trouxe inclusive o irmão dele, o Frank Stallone, para poder participar, trazer ali uma contribuição para esse filme, Os Embalos de Sábado Continuam, ou melhor dizendo, Staying Alive. E o filme começa trazendo uma abertura muito empolgante, com música, com dança, com um momento lá da frente do filme onde o Tony já estava participando da Broadway, com pessoas dançando e fazendo aquelas piruetas, aqueles números, aquelas encenações e coreografias, com muita empolgação, com uma música que mexe com a gente e faz com que a gente queira assistir o filme todo até o final. Então aquilo cria um tom de dança pra nós, cria um tom do filme que mexe com a gente e faz a gente gostar. E sinceramente, quando eu vi que tinha um segundo filme, porque eu não sabia, quando eu assisti o primeiro eu não sabia que tinha um segundo, eu vi assim, não vai ser tão bom quanto o primeiro, vi por cima assim que de repente as pessoas não gostaram muito, eu assisti sem muita expectativa, mas sinceramente, já te dizendo, é um filme que me surpreendeu, que mexeu comigo e conseguiu deixar uma mensagem que segue assistindo, que eu já trago pra ti também.
E Tony Manero amadureceu finalmente, agora ele mora sozinho, a gente vê que ele tá numa casa assim não muito luxuosa, ele tem o suficiente pra ele, mas não tem mais aqueles pôsteres, aquela coisa, aquela produção de um adolescente que vive ali na barra da saia dos pais. Ele é um professor de dança como ele queria, ele trabalha numa academia de dança, ele dá aula, mas parece que falta alguma coisa pra ele, que é o nosso anseio a se apresentar na Broadway, que a gente vai ver mais adiante. E mais do que isso, ele tem um segundo emprego, porque dar aula de dança não é suficiente financeiramente, pelo que parece, então ele é o garçom numa casa de shows à noite. Ele vê que, apesar de ter amadurecido, ainda tem algumas falhas de caráter, algumas coisas nele que precisam ser trabalhadas, que é um dos assuntos desse filme, porque ele tem uma namorada chamada Jack, não assumida, que ele gosta dela, mas ele tá sempre junto, ele não assume ela, ele não quer um compromisso, ele não quer nada sério, e ele fala isso. Ele fala para outras mulheres ali que ele supostamente teve outras noites. Ele tem a Jack, mas ele às vezes dá uma pegadinha numa outra, assim, ele tá livre, ele não quer se apegar a ninguém, ele não quer um compromisso real. É o que falta nele. Ele amadureceu em termos de cuidar da vida dele, mas ele ainda tem problema nos seus relacionamentos, que é um dos assuntos a ser tratados nesse filme. E é engraçado ver o penteado das pessoas naquela época, a roupa que eles utilizaram é realmente muito diferente do que a gente usa hoje, por mais que muitas modas que saem hoje sejam inspiradas nos anos 70, 80 e tudo mais, são muito diferentes do que eles usavam antigamente. Era um pouco engraçado, e aí, como é um filme antigo, ele traz isso de forma fiel, né, pra gente ver. E além disso, ele tem muitas falas divertidas, né, ele não é só um filme sério sobre dança, porque realmente existe a dança como um compromisso que ele tem que assumir ali, como uma coisa séria, mas existem falas engraçadas que o Tony traz em algumas situações que tornam o filme um pouco mais leve, quebra um pouco aquela tensão, coloca a gente dentro de um mundo real, que eu acho que funcionou muito bem, assim. O Sylvester Stallone, como diretor, com certeza teve uma participação muito boa, muito grande nesses pequenos momentos. Inclusive ele aparece, tem um momento bem no início do filme que o Tony tá andando no meio da multidão ali, e aí ele pecha em alguém, e esse alguém olha pra trás e a gente vê, Sylvester Stallone, como se ele quisesse fazer assim, vou aparecer ali sem ninguém me notar. Que em alguns filmes o diretor aparece sem ninguém notar, só que a gente não conhece tanto os diretores, o rosto deles, quanto os atores, e antes de ser diretor, o Sylvester Stallone foi um ator, então não tem como a gente não reconhecer aquela cara no meio da multidão. É ele, óbvio que é ele, que a gente viu que ele estava querendo aparecer no meio da multidão, e dizer, sou o diretor, mas estou aqui também. E aí mais uma vez a gente entra dentro da personalidade do Tony Manero e vê aquilo que ainda precisa ser trabalhado na vida dele, porque ele já tem uma suposta namorada, que é a Jack, uma menina que gosta muito dele. A gente vê que ela se importa com ele, que ele machuca ela algumas vezes, mas ela continua ali junto. E ao invés dele assumir ela, de ver que a pessoa que já está do lado dele é com quem ele deveria estar, ele fica cobiçando outras, principalmente aquelas que mais aparecem. E Laura é a pessoa que já está lá dentro da Broadway, onde ele conseguiu entrar, e ele começa a cobiçar ela e vê, olha que menina bonita, que menina interessante. Ele faz de tudo para chegar nela e apresenta inclusive a Jack como uma amiga. Oi, eu sou amigo da Jack e tal, então eu vi tu dançando, foi muito boa. Ele começa aquela cantada toda e tu vê que, poxa, ele ainda tem os interesses dele e a forma de manipular as coisas para ele parecer ser aquilo que ele não é. Esse é um grande problema, a gente vê uma imaturidade nessa área ainda a ser trabalhada, porque ele já tem o que ele precisa, ele quer mais. Pra quê? E assim como ele tá querendo manipular a Laura e dizer, não, eu sou isso, eu sou aquele outro e tudo mais, ele acaba manipulando também a Jack, que é a pessoa que gosta dele de verdade, e ela acaba saindo por boba, do tipo, não, vamos lá, espera aqui de noite que eu venho, no fim ele não vem, e ela acaba assim se decepcionando. E aí, poxa vida, assim como ele tava manipulando as coisas na volta dele, ele é manipulado pela Laura, porque a Laura é uma mulher interesseira, que ela gosta, mas ela não quer se apegar também assim como ele, só que é no nível do tipo assim, eu vou fazer o que é preciso para alcançar o sucesso, então eu vou ficar com esse, eu vou ficar com aquele outro, vou parecer isso, aquele outro, para que eu consiga o meu espaço na sociedade. E assim ela manipula o Tony e ele prova do mesmo veneno que ele estava usando. E com isso a gente fica com muita raiva dele, porque a gente vê que tem uma guria de valor ali do lado dele, que também é uma dançarina, que tem muito a ver com ele, que se importa com ele, enquanto ele está valorizando aquilo que não presta, aquilo a outra menina que não se importa com ele. E a gente vê pior ainda ele machucando a Jack tá ali toda disposta a participar, a estar junto, e ele decepciona ela, e decepciona de novo, e ela toma mais uma pancada, e ela chora, e a gente chora junto, a gente sente aquela dor. A interpretação dela foi muito fantástica, eu amei muito a forma como ela se expressou, a Jack, aquela personagem, tanto que quando ela estava feliz
com o Tony, ela não só é uma dançarina, mas ela canta também em casos de shows, então ela estava cantando uma música lá dentro e é como se ela estivesse cantando com ele, ó, estou feliz, taraná, taraná. E no momento quando as coisas estão ruins e ele chega lá naquela casa de shows, ela tá cantando de novo, só que uma música triste. E ela canta aquela música com o sentimento da alma dela no momento. E a gente percebe tudo isso e quando ela fica triste, quando ela chora, poxa, a gente entra junto, a gente se decepciona junto, dói na gente, porque talvez a gente se identifique também as nossas dores com a dor daquela personagem. Só que aí vem a grande lição desse filme. O Tony percebe o grande erro dele. Ele vê que tem uma menina do lado dele que ele devia valorizar e não está valorizando, que ele está fazendo as coisas erradas de novo. Ele percebe que algo está errado e ele não consegue resolver. Portanto, ele precisa voltar às suas raízes. E o que ele faz? Ele volta para a casa da mãe dele para pedir perdão. Ah, mas será que isso faz sentido? De onde que tem a ver ele pedir perdão para a mãe dele para se resolver com as namoradas? Isso faz muito e muito sentido e com certeza tem um dedinho aí do Sylvester Stallone, que é um homem de princípios, alguém que consegue trazer mensagens de valor pra gente nesse filme, nesse ponto, porque quando o Tony foi pra casa da mãe dele, ele chegou e disse: mãe, eu quero te pedir perdão porque eu fui escroto, eu não te tratei como deveria, eu fui um mau filho, eu quero que tu me perdoe. E o que ele foi fazer? Ele foi consertar na casa dele, porque aí vem aquele ditado, não sei se é bem um ditado que diz assim, ó: se tu quer conhecer um homem, se tu quer saber se ele vai ser um bom marido pra ti, falando pras mulheres, vê como ele trata a mãe dele. E ao contrário também, tu quer saber se ela vai ser uma esposa boa pra ti, vê como ela trata o pai, a mãe dela, o pai dela, que é a figura masculina na casa dela. Então o que ele foi fazer foi se reconciliar e mudar aquilo na vida dele. Ó, eu vou me consertar com a minha mãe, porque se eu não trato a minha mãe bem, como eu vou tratar uma namorada, uma futura esposa, uma pessoa importante para mim? E ali ele consegue na raiz resolver isso, ele volta e de verdade se reconcilia com a Jack, que é a pessoa que gosta dele, que ele gosta também, só que não conseguia valorizar, e resolver essa questão na vida dele. E mais do que isso, ele começa a colocar a Laura, que é com quem ele gostava antes, que ele tinha um interesse na verdade, no lugar dela. Ou seja, tu é só uma menina bonita, uma menina com talentos e tal, mas eu não quero teu coração, tu não me valoriza, eu vou ficar com quem eu realmente me importo e se importa comigo. E as coisas começam a ficar mais belas nisso. E aí, depois disso o filme foca mais no momento da dança, nas coreografias, no avanço da técnica, porque realmente tem muita dança, tem muitos momentos onde a gente se empolga, onde a gente entra junto naquela competição, na participação, nas coreografias que são difíceis e a gente vê que, poxa vida, precisou realmente muita habilidade para poder fazer esse filme, para poder executar os passos das coreografias. Eu não conseguiria, dá pra ver, né, que eu não sou um exímio dançarino, eu acho. E o filme nos traz isso, só que dessa vez não é uma dança tipo discoteca, é uma dança de balé profissional, com apresentações da Broadway, com toda uma produção que precisa de muito mais técnica e habilidade dos nossos personagens e também dos atores. E ganhando o papel principal numa grande apresentação da Broadway, no qual eu já estava inserido, ele começa a ganhar destaque naquele show, mostrando as suas habilidades de dança que ele realmente tem. Ele é agora reconciliado com a Jack, que se torna um apoio forte para ele. Ambos vão para o grande final, o grande espetáculo do final do filme, onde é a apresentação da dança, que realmente eu tenho que dizer foi fantástico ver aquilo ali, toda aquela produção que não foi só um show. Durante o show houve um momento de trabalhar algumas coisas, ainda tinha alguns resquícios de amargura no coração de Tony em relação a Laura e nela em relação a ele, e isso é trabalhado durante a apresentação, porque ela é representada ali, o diabo, o demônio, porque a apresentação começaria no inferno e terminaria no céu, e ela era o próprio demônio que aparecia ali, né, digamos que o grande mal da vida dele que ele teria que vencer e dominar para poder manter e fortalecer os seus laços com a Jack. E assim foi. Foi uma apresentação fantástica, uma grande demonstração de show, de arte, de dança, de música, de todos os dançarinos em toda a apresentação. Foi muito bonito ver aquilo em filme. Imagina ainda ver aquilo pessoalmente, assim, na tua frente, aqueles dançarinos fazendo todo aquele espetáculo. Foi realmente muito bonito e de grande inspiração, onde apesar de o Tony fazer algumas coisas que não deveriam, por causa dessa rixa que ele tinha ainda a ser resolvida e que foi resolvida durante o espetáculo com a Laura, termina tudo bem, ele feliz com a Jack, resolvido consigo mesmo, e fecha o filme com aquela caminhadinha que tinha no início do filme 1, que trazia como tema a música Staying Alive, onde ele sai do show feliz, resolvido, com aquele caminhar dançante, na verdade. Ele caminha tipo assim, ó. Staying alive, staying alive, ha, 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 staying alive.
e termina o filme de forma sublime e fantástica. Então esse é o filme Os Embalos de Sábado Continuo, espero que tenha gostado. É um filme que me surpreendeu, ele me deixou uma mensagem, ele me fez sentir feliz no final, ele mexeu muito comigo, espero também ter mexido e falado, trazido algumas mensagens para ti que tu possa também se consertar e ver que existem muitas coisas dentro de nós que a gente precisa tratar e que só depende de nós também. Então isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei, a tua interação aqui embaixo, obrigado também por te inscrever no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.